Olá pessoal do Ambiental Informe, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da nossa série Resíduos Sólidos, da teoria à prática. E hoje nós vamos começar a falar sobre a classificação dos resíduos. Começa agora o Ambiental Informe. Lembrando sempre que caso você não tenha assistido ao vídeo anterior, que fala sobre os conceitos, clique aqui e assista. Existem duas principais classificações para os resíduos, quanto à periculosidade e quanto à origem. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a periculosidade. A classificação quanto à periculosidade é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 10004 de 2004. Dentro dessa norma, os resíduos são divididos em duas categorias, classe 1, que são os perigosos, e classe 2, que são os não perigosos. Os resíduos perigosos apresentam determinadas características, que estão devidamente definidas na própria NBR. Dentro desse vídeo, nós vamos abordar de uma forma mais simplificada. Essas características são a inflamabilidade, que é o potencial de uma substância, de um material, pegar fogo, considerando determinadas condições de temperatura, de pressão, de ponto de fulgor. Um exemplo de um material inflamável é a gasolina. Dentro de resíduos, a gente pode citar os resíduos gerados em uma oficina mecânica, por exemplo, porque eles têm contato com óleo, com graxa, com solventes, com determinadas tintas, então ele apresenta essa característica de inflamabilidade. Outra característica é a corrosividade, que é o potencial de uma substância causar uma corrosão, um desgaste. Por exemplo, um ácido, quando entra em contato com o tecido, ele vai causar essa corrosão. Dentro de resíduos, a gente tem, por exemplo, o ácido sulfúrico ou outros líquidos que estejam com pH igual ou inferior a 2 ou igual ou superior a 12,5. A terceira característica é a reatividade, que é quando uma substância ela se apresenta de forma instável quimicamente. Então, quando ela entra em contato, como por exemplo com a água, ela vai reagir. Dentro de resíduos, a gente pode citar algumas substâncias geradas na indústria química, como também os explosivos. Outra característica é a toxicidade, que é quando uma substância em contato com o organismo, ela pode causar algum efeito adverso, seja a curto ou a longo prazo, como por exemplo uma intoxicação ou até mesmo uma mutação. Dentro de resíduos, a gente pode citar alguns tipos de tinta e também agrotóxicos e as suas embalagens. A última característica é a patogenicidade, que é quando uma substância pode causar de forma direta ou indireta uma doença. Um exemplo muito claro são os resíduos do serviço de saúde. Se o resíduo não apresentou nenhuma dessas 5 características, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, ele é então rebaixado para a classe 2, que é os não perigosos. Os resíduos não perigosos, eles se subdividem em mais duas categorias, que são os resíduos classe 2A, que são os não inertes, e os resíduos classe 2B, que são os inertes. Mas qual é a diferença entre eles? Os resíduos não inertes são aqueles que apresentam características de biodegradabilidade e solubilidade em água, ou seja, que quando expostos às intempéries climáticas, aos micro-organismos, eles vão se decompor, como por exemplo os restos de comida e o papel. Dentro dos não inertes, nós também temos a característica de combustibilidade, que é o potencial de alimentar o fogo. Dentro de resíduos, a gente pode citar o papel, o plástico e a madeira. É muito importante que a gente não confunda inflamabilidade com combustibilidade. A característica de inflamabilidade ela é relacionada a resíduo classe 1, os perigosos, que é quando um resíduo pode pegar fogo sozinho, considerando determinadas condições. Já a característica de combustibilidade é quando ele alimenta o fogo. Caso o resíduo não apresente essas características de biodegradabilidade, solubilidade em água e combustibilidade, ele é então enquadrado como um resíduo classe 2B, que é o resíduo inerte. Para que você não esqueça nem confunda a diferença entre não inerte e inerte, nós vamos fazer uma comparação. Pense em uma pessoa inerte, é aquela que não faz nada, fica parada. Logo, um resíduo inerte também é aquele que não se decompõe. Ele até pode se decompor, mas vai demorar muito tempo.
Então vamos pensar se a gente colocasse na rua, expostos às intempéries climáticas, como sol, chuva, frio e também aos micro-organismos presentes na natureza, uma garrafa de vidro e um pedaço de papel. E daqui a uma semana a gente fosse lá olhar como é que estão esses dois resíduos. A garrafa de vidro vai estar igual a como a gente deixou. Por quê? Porque ela é um resíduo inerte, ela não troca com o meio. Vai levar muito tempo para que isso aconteça. Já o pedaço de papel, ele vai ter se decomposto por conta dessa ação tanto dos micro-organismos quanto das condições climáticas. Essas classificações quanto à periculosidade e também quanto à origem, que nós vamos abordar no vídeo da próxima semana, são muito importantes para que a gente conheça o nosso resíduo e possa assim delimitar quais serão as próximas ações dentro da gestão do nosso resíduo. Aguardo os comentários de vocês, as dúvidas, as sugestões e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço!